Olá, amigos seguidores do canal. Interlúdio de Horror, quarta-feira, dia 3 de maio. Hoje nós iremos com um autor, um monumento do horror. Uma das histórias que eu mais gosto, ele é um cara que escreveu horrores de coisa, né? Horrores. Escreveu de fato horrores de coisa. E eu vou escolher o conto, eu escolhi a novela, não é um conto, que eu mais gosto, como alguns adivinharam. Já está postado no Aviso à Comunidade o aviso, a menção à postagem, é o Vendigo, ou o Endigo. A minha filha fica revoltada quando eu falo Wendigo. Tanto faz Vendigo ou Endigo. É uma criatura mitológica, né? É uma criatura, ou não, é uma criatura sobrenatural lá das florestas do Canadá. Ela é presente na mitologia indígena do pessoal dos algonquinos e tribos que vivem ou viviam ou vivem naquela região. Então, Algernon Blackwood, monumento do horror, um dos escritores mais prolíficos e de mais alta qualidade, né? Ele foi elogiado da forma mais explícita assim, pelo Lovecraft, dizendo que é um gênio. Então, não precisa dizer mais muita coisa. É um gênio que só perdia para o Dunsany. Então, está dito a opinião do nosso mestre, né? Então, Algernon Blackwood, eu simplesmente amo as histórias, são fantásticas. Aquela história, aquele conceito da história de horror baseada na ambiência, não tem nada melhor do que o que está nas obras do Algernon Blackwood. Essa novela do Wendigo, ou Vendigo, ela é grande, é uma novela, não é um conto. Então eu pensei um bocado, até comentei com vocês antes, será que eu faço uma mega postagem ia dar muito tempo, ia dar umas 3 horas. Aí eu pensei, não, é demais. Vou dividir de fato, como eu fiz, vou postar em 3 partes essa novela. Então hoje nós vamos com a primeira parte que eu dividi, né? Tem uma série de capítulos lá da novela. E nas 2 próximas quartas-feiras nós voltaremos vamos postar a continuação até terminar a novela. E aí também dá uma certa tranquilidade, tem muita coisa para falar da vida do cara, né? O Algernon Blackwood é um cara que tem uma vida muito rica, muito variada, assim, muito emocionante, muito um monte de coisa. E eu gostaria de tocar em todos os aspectos. O que eu não lembrar aqui, né, hoje, para não vamos passar também do tempo, o que eu não lembrar hoje aqui de falar, eu continuo com aquela minha história de não fazer roteiro. O que eu não lembrar, eu falo depois, na introdução dos próximos contos, das próximas partes, né? Então, 3 partes. O que eu lembro, o Algernon Blackwood, ele é um inglês, né? Nasceu em Kent, numa região bem ao sul de Londres. Hoje é Londres, é grande Londres já, é conectado. Mas na época que ele nasceu em 1869, morreu em 51, ou seja, morreu com 81 anos. E ele, quando nasceu, ainda era um vilarejo separado, né? Kent, aquela região idílica lá da Inglaterra, realmente muito bonita. E ele é filho de uma família protestante, né, calvinista, né, nem aquele protestantismo anglicano que é meio light, né? Ele veio de uma família calvinista. O pai era bastante fervoroso na religião. Só que ele já nasceu, ele já cresceu, não nasceu, né? Mas ele já cresceu meio que alternativo. Ele era chegado a filosofias orientais, flertou com N delas, budismo e outras mais, né? Então ele era da família dele. A mãe tinha sido
Ela era viúva, né, quando casou com o pai do Algernon Blackwood. Ela era casada com um nobre, o Duque de Manchester. Então, de alguma forma, o Blackwood tinha essa ancestralidade nobre lá. Mas ele, então, ele sempre quis, né, desde o início, ele sempre quis ser médico. Acabou que ele demorou até ele entrar para a Universidade de Edimburgo, mas não. Depois logo largou, ele não chegou a se formar, né? Nessa altura ele já estava enveredando pela literatura, então ele acabou que nunca se transformou em médico. Mas antes dele entrar para a Universidade de Edimburgo, ele foi trocentas coisas. Ele viajou por vários lugares do mundo. Ele viajou pela Europa inteira, viajou pelo Novo Mundo. Canadá, ele teve um tempo, né, no Canadá, inclusive é de onde ele se inspirou para escrever o Vendigo, né? Então ele viajou pela Alemanha, pela Áustria, ali nos Alpes austríacos. Ele era muito chegado, né, aos Alpes. Tem inclusive um conto dele, esse é um conto, A Fascinação da Neve. É um conto bem bacana, possivelmente eu vou narrar mais pra frente. Teve até um, teve até um seguidor que pediu se eu não poderia narrar o Homem que as Árvores Amavam. Mas ocorre que o Homem que as Árvores Amavam, eu gosto bastante, é uma novela maravilhosa. Só que é uma novela, né? Também vai implicar em divisão em partes. E eu não tenho esse conto em português. Eu tenho ele, mas tenho ele em inglês, vai precisar traduzir. Eu vou precisar traduzi-lo. Já fiz várias postagens assim. Tem que traduzir para poder. Eu prefiro do que ficar buscando já em português. Esse daí eu acho difícil de eu achar na internet já em português. E frequentemente a gente acha e-book, então não é a mesma coisa de um livro. Era para ser, mas não é. A mesma coisa de uma publicação física. Não é saudosismo nem nada, mas tem muito mais revisões e cuidados antes da publicação de um livro em papel do que tem de um e-book. Então, e na prática tu vê isso, né? Eu vejo toda hora que eu fico procurando contos. Nem sempre eu acho eles na biblioteca aqui, mas aí às vezes parece mais fácil achar na internet. Só que tem cada barbaridade em termos de tradução. Não à toa os italianos sempre disseram tradutore traditore, ou seja, os tradutores sempre traem as obras, né, que eles traduzem. Só que o padrão que a gente chegou nos dias atuais está além do traditore, está bem além. Então, às vezes eu me dou o trabalho de traduzir. Eu posso até cometer meus erros, mas pelo menos são os meus, eu não noto, né? Aí acaba que vai daquele jeito. Agora, os erros alheios a gente percebe mais fácil que os nossos próprios, né? Bom, então ele é um cara muito prolífico, assim, ele escreveu muita coisa ao longo desses mais de 80 anos de vida dele. E ficou. Ele é famoso no mundo da literatura de horror. Agora, não é aquele cara famosíssimo, né? Não é, mas devia ser. O conto dele que o Lovecraft mais gostava chama-se Os Salgueiros. Eu comentei já em postagem anterior. Os Salgueiros, de fato, é um conto muito estranho, assim. Os caras vão no Rio Danúbio, né? Descendo o Rio Danúbio. E vão acontecer. É só pura sugestão ambiental, é muito legal. Mas, como eu disse naquela postagem, já tem muita narrativa dos Salgueiros. Salgueiros é a escolha óbvia. O Vendigo não deixa de ser, porque é um dos contos famosos também. Eu pensei, vou narrar o Fascínio da Neve, porque é mais difícil de alguém conhecer. Mas o Vendigo eu gosto tanto que falei, não, eu vou postar o Vendigo mesmo. Deu o Fascínio da Neve, eu posto depois. Esse Fascínio da Neve, assim como o Vendigo reflete o período que ele viveu no Canadá, o Fascínio da Neve reflete o tempo que ele viveu nos amados Alpes dele. Ele, quando morreu, inclusive, as cinzas foram espalhadas nos Alpes, né? Bem bacana, assim, bem romântico. E esse Fascínio da Neve, então, fica para
fica para depois, né? Vamos mesmo de Vendigo, né? Esse Vendigo de 1910, a novela que estão pedindo, O Homem que as Árvores Amavam, já é um pouco depois, 12, se não me engano. E ele foi escrevendo sempre, né? Um cara, de fato, ele na vida dele teve ligações com o ocultismo, na real. Ele não só inventava histórias, né? De mistério, de horror, ou de fantasia, ou oculto. Ele se envolveu naquela Golden Dawn. Depois, mais tarde, eu comento. Nos outros postagens eu vou dar mais detalhes sobre essa parte oculta, a Vera, do Algernon Blackwood. Golden Dawn, do Aleister Crowley, né, o homem, o satanista lá. Tem também envolvimento com a Theosophical Society, a Sociedade Teosófica, que ele levou e abriu uma filial lá no Canadá. E assim vai. Ele morreu, então, como eu disse, em 51, e depois de uma série de AVCs e ataques dessa ordem. Um fim de vida triste, mas foi uma vida bem vivida, né? Mas por hoje é só. Depois eu dou mais detalhes da vida do Algernon Blackwood. Então hoje nós vamos de primeira parte de O Vendigo. De fato, é maravilhoso, a ambiência é equivalente à dos Salgueiros, mas tem lá um personagem a ser temido, tem lá um horror, mas, vamos dizer, real. Então, espero que vocês gostem. O Vendigo. No final de semana que vem nós voltamos ao Lovecraft. Vai ser a história, vocês vão ver já posso adiantar, é o Inominável, The Unnameable. É uma história mito Cthulhu. E até lá. Mas por hoje vamos curtir aqui essa maravilha que é O Vendigo, Algernon Blackwood, 1910. Saudações a todos, abraços, fiquem bem e continuem curtindo o nosso canal. Até! Em tempo, eu ia esquecendo uma coisa super importante. Eu recebi num comentário, agora essa semana, uma fanart. Pô, eu fiquei todo emocionado de receber uma fanart de um seguidor. Aí pedi permissão para postar, né? Claro que eu vou postar. E de repente eu vou passar a usar nas postagens. Ficou bem legal. Bem legal, vocês vão ver aqui agora. Até vou aproveitar esse espacinho para pedir de novo os likes, né? Os comentários principalmente. E o que vocês acharam aí dessa fanart? Eu adorei, ficou muito legal. Um abraço então de novo para todo mundo. Até. O Vendigo, Algernon Blackwood, 1910, parte 1. Os alces estavam estranhamente tímidos naquele ano. Vários dos grupos de caça retornaram sem encontrar pelo menos um rastro recente. Assim, sem alternativa, os habilidosos caçadores retornaram aos seus lares com as desculpas mais elaboradas que suas imaginações podiam conceber. Dr. Cathcart, apesar de, como tantos, ter voltado para casa de mãos vazias, trouxe consigo a lembrança de uma experiência que valeu por todos os alces que um dia caçou. Além disso, Cathcart de Aberdeen tinha outros interesses além de alces. Entre estes estavam os caprichos da mente humana. Essa história, entretanto, não encontra espaço em seu livro de alucinações coletivas, pelo simples fato, confidenciou certa vez a um colega, dele próprio ter desempenhado um papel muito ativo nela para que pudesse formar uma visão do todo. Além dele próprio e seu guia, Hank Davis, integravam também o grupo o jovem Simpson, seu sobrinho, estudante de teologia destinado a Wickhirk, em sua primeira visita às florestas do interior canadense, junto com seu guia Defago. Joseph Defago era um franco-canadense que havia deixado sua terra natal, Quebec, anos atrás e estabelecido residência em Rat Portage, quando a ferrovia do Pacífico estava sendo construída.
Um homem que, além de possuir um conhecimento inigualável em carpintaria e sobrevivência nas matas, também sabia cantar as velhas canções de voyageur e contar causos de caçadores com naturalidade. Ademais, ele era altamente suscetível àquele encanto que as regiões selvagens lançam em certos indivíduos solitários. Ele amava o isolamento dos ermos com uma paixão que beirava a obsessão. A vida nos confins o fascinava, daí, sem dúvida, advinha sua insuperável habilidade em lidar com seus mistérios. Nessa expedição em particular, ele fora escolhido por Hank, que o conhecia e confiava nele. Ele também o xingava como um velho amigo. E como seu vocabulário era algo pitoresco, composto de xingamentos muitas vezes sem sentido, as conversas entre os dois robustos silvícolas eram bastante vibrantes. Entretanto, Hank decidiu segurar o rio de palavrões em respeito a seu antigo chefe de caça, o Dr. Cathcart, ao qual ele chamava de Doc, seguindo o costume do interior e também porque ele considerava o jovem Simpson quase um sacerdote. Hank tinha, entretanto, um problema, e apenas um com Defago. Achava que o franco-canadense às vezes exibia o que ele descrevia como o resultado de uma mente amaldiçoada e sombria. Aparentemente ele, às vezes, fazia o tipo latino, se entregando a uma melancolia de onde nada o fazia falar. Defago, em resumo, era imaginativo e melancólico, e, como via de regra, o tempo passado na civilização induzia as crises, e alguns dias nos ermos as curavam. Este era então o grupo dos 4 que se encontravam nas florestas na última semana de outubro, daquele ano dos alces assustadiços, muito além nos ermos ao norte de Red Portage, um lugar abandonado e desolado. Estava presente também Punk, um indígena que acompanhara o Dr. Cathcart e Hank em suas caçadas nos anos anteriores e desempenhava o papel de cozinheiro. Sua função era ficar nos acampamentos, pescar, preparar bifes de carne de veado e café conforme lhe fosse ordenado. Ele se vestia com roupas gastas deixadas a ele por seus antigos empregadores, e exceto por seu cabelo grosso e negro e sua pele escura, nessas roupas de cidade ele se parecia com um índio tanto quanto um artista negro se parece com um verdadeiro africano. Além disso, Punk ainda conservava em si os instintos de sua tribo evanescente, seu silêncio taciturno, resiliência e também as superstições. O grupo ao redor da fogueira estava desanimado naquela noite. Uma semana havia se passado sem nenhum sinal de qualquer rastro dos alces. Defago tinha cantado uma canção e iniciava uma história, mas Hank, mal-humorado, lembrou-lhe várias vezes que ele se confundia tanto com os fatos que transformava a história apenas numa mentira esfarrapada. Até que o francês se cansou, mergulhou num silêncio mal-humorado do qual ninguém conseguiu tirá-lo. O Dr. Cathcart e seu sobrinho estavam bem cansados depois de um dia exaustivo. Punk lavava os pratos, falando sozinho debaixo do alpendre de galhos, donde depois foi dormir. Ninguém se preocupou em atiçar a fogueira, que morria lentamente. No alto, as estrelas brilhavam no céu invernal. Havia tão pouco vento que, furtivamente, uma camada de gelo começava a se formar nas margens do calmo lago atrás deles. O silêncio que encobria a vasta floresta os envolveu. Hank falou subitamente com sua voz anasalada. "Sou a favor de explorarmos outra região amanhã, Doc", ele disse com energia, olhando para seu patrão. "Não temos a menor chance nessas redondezas." "De acordo", disse Cathcart, sempre um homem de poucas palavras. "Acho que é uma boa ideia." "Com certeza é boa", reforçou Hank com confiança. "Acho então que eu e você deveríamos ir para o oeste, acima do Lago Garden, só para variar. Nenhum de nós percorreu aquele pedaço de terra ainda." "Vou com você", respondeu Cathcart. "E você, Defago, vá com o Sr. Simpson na canoa.
atravesse o lago, leve a canoa para o Lago das 50 Ilhas e dê uma boa olhada na margem sul. Os alces se acotovelaram lá como o diabo ano passado. E pelo que a gente sabe, podem estar fazendo isso de novo esse ano, só para modo de nos irritar. Defago, mantendo seus olhos no fogo, nada respondeu. Ele ainda estava ofendido, possivelmente por conta da interrupção de sua história. Ninguém subiu para aquela região nesse ano, e eu aposto todas as minhas fichas nisso. Hank acrescentou com ênfase, como quem sabia o porquê de tal situação. Ele olhou rispidamente para seu companheiro. Melhor levantarmos as barracas e nos afastarmos por algumas noites, ele concluiu, como se o assunto estivesse definitivamente encerrado, pois ele era o encarregado do grupo, responsável por organizar a caçada. Era óbvio para qualquer um que Defago não comprou a ideia, mas seu silêncio parecia dizer algo além de desaprovação, e, em seu semblante sisudo, uma expressão curiosa se formou por um segundo, mas não tão rápido que os outros não pudessem perceber. Eu acho que ele se assustou por algum motivo, disse Simpson mais tarde na tenda que dividia com o time. Dr. Cathcart não respondeu na hora, apesar do semblante de Defago o ter intrigado o suficiente para que ele fizesse uma nota mental sobre isso. A expressão causou nele uma inquietação passageira que ele não conseguia explicar no momento. Mas Hank, claro, havia sido o primeiro a percebê-la, e a coisa estranha era que, ao invés de ficar irado ou com raiva por causa da relutância do companheiro, ele imediatamente começou a animá-lo um pouco. Mas não há nenhuma razão especial para não ter ido ninguém lá esse ano, ele disse num tom perceptivelmente calmo. Pelo menos não há razão que você imagina, de qualquer forma. Ano passado foram os incêndios que afastaram as pessoas. E esse ano eu acho que simplesmente aconteceu. Foi só isso. Seus modos eram intencionalmente encorajadores. Joseph Defago levantou os olhos por um instante, depois abaixou de novo. Uma lufada de vento saiu da floresta e atiçou as brasas, formando uma breve labareda. Dr. Cathcart mais uma vez percebeu a expressão no rosto do guia e mais uma vez não gostou do que viu. Mas dessa vez, a natureza do semblante mostrou-lhe o sentido. Naqueles olhos, por um momento, ele vislumbrou um homem profundamente amedrontado. Isso o perturbou mais do que ele queria admitir. Tribos perigosas para aqueles lados? Ele perguntou com um sorriso para amenizar um pouco, enquanto Simpson, muito sonolento para perceber o que acontecia, partiu para a cama com um bocejo prolongado. Ou seria algo errado com o lugar? Acrescentou quando seu sobrinho já estava fora do alcance. Hank olhou para ele parecendo não muito seguro. Ele está só com medo, falou bem-humorado. Se borrando de medo por causa de uns velhos com de fada. É isso, né, meu velho? Disse dando um chute amigável no mocassim de Defago, que estava esticado próximo da fogueira. Defago olhou para cima rapidamente, como que acordando de um devaneio, entretanto, que não o impediu de escutar tudo que falavam. Com medo nada, respondeu em tom de desafio. Não tem nada nas matas que possa assustar Joseph Defago, e nunca se esqueça disso. A forma natural com que falou isso tornou impossível saber se ele falava toda a verdade ou apenas uma parte dela. Hank se virou para o doutor. Ele estava prestes a falar algo quando parou repentinamente e olhou em volta. Um barulho atrás deles na escuridão fez os três olharem. Era o velho Punk, que havia deixado seu abrigo enquanto falavam e agora estava parado além do círculo de luz da fogueira, escutando. Deixa para depois, Doc, sussurrou Hank, piscando o olho. Quando pudermos falar em particular. E num salto, ele se aproximou do índio, deu um tapinha em suas costas e falou alto. Venha para perto do fogo e aquece um pouco sua véia pele vermelha. Ele o arrastou para perto das chamas e colocou mais lenha na fogueira. Que comida boa você nos serviu 1 ou 2 horas atrás, comentou cordialmente, mudando de assunto.
E não seria nada cristão deixar você congelando sua velha alma com o diabo, enquanto nós estamos aqui numa boa e aquecidos. Punk se aproximou e, aquecendo os pés, sorrindo perante a enxurrada de palavras do outro, das quais ele só entendeu metade, permanecendo calado. E logo o Dr. Cathcart, vendo que manter uma conversa seria impossível, seguiu o exemplo de seu sobrinho e se retirou para a tenda, deixando os 3 homens fumando próximo das labaredas. Não é fácil despir-se em uma pequena tenda sem acordar seu companheiro, e Cathcart, endurecido e impulsivo que era, a despeito dos seus 50 e poucos anos, despiu-se na frente da tenda de uma forma que Hank teria descrito como impressionante para a sua idade. Ele percebeu, durante o processo, que Punk havia retornado para seu alpendre e que Hank e DeFago discutiam com afinco. Na verdade, o pequeno franco-canadense era metralhado por Hank. Era a caricatura tradicional do faroeste ocidental, o fogo iluminando seus rostos com nuances de preto e vermelho. DeFago com o chapéu caído e os mocassins no papel de vilão dos ermos. Hank, de cara limpa e sem chapéu, com um dar de ombros temerário, o herói honesto e ingênuo. E o velho Punk, observando ao fundo e completando a atmosfera de mistério. O doutor sorriu ao perceber os detalhes, mas ao mesmo tempo, algo em seu âmago, ele mal sabia o que, se encolheu um pouco, como se um calafrio tivesse tocado a superfície de sua alma e desaparecido antes que ele pudesse se aperceber. Provavelmente foi algo relacionado àquela expressão de medo que ele viu nos olhos de DeFago. Provavelmente, pois essa insinuação de sentido efêmero de alguma maneira escapou de sua análise em geral tão apurada. DeFago, ele estava vagamente consciente, poderia causar problemas de alguma forma. Ele não era um guia tão seguro como Hank, por exemplo, mas do que isso ele não conseguiu especular. Ele observou os homens um pouco mais antes de entrar na tenda abafada onde Simpson já dormia profundamente. Hank, reparou, xingava feito louco, mas eram xingamentos de carinho. Os palavrões grotescos saíam livremente agora que a causa de sua supressão estava dormindo. Passado pouco tempo, Hank, quase com ternura, colocou seu braço ao redor dos ombros do companheiro e caminharam juntos para as sombras onde sua tenda brilhava fracamente. Punk também, um momento depois, seguiu o exemplo deles, desaparecendo na direção oposta. O Dr. Cathcart, então, do mesmo modo, deitou-se, cansaço e sono lutando dentro de sua mente contra uma obscura curiosidade de saber o que assustou DeFago sobre as terras além do Lago das 50 Ilhas, imaginando também por que a presença de Punk impediu Hank de terminar o que ia dizer. Então, o sono assumiu o controle. Ele saberia amanhã. Hank terminaria a conversa enquanto eles estivessem se arrastando atrás dos alces fugidios. Um silêncio profundo se abateu sobre o pequeno acampamento fincado tão audaciosamente nas mandíbulas daquela região selvagem. O lago brilhou como uma lâmina de vidro negra abaixo das estrelas. O ar frio era penetrante. Nos contornos da noite que se derramavam silenciosos nas profundezas da floresta, com visões de picos distantes e lagos que apenas começavam a congelar, lá estavam, já presentes, os parcos cheiros do inverno que se avizinhava. Os homens brancos, com seus olfatos entorpecidos, nunca os teriam sentido. A fragrância da fogueira teria escondido deles essas insinuações quase elétricas de musgo, madeira e pântano congelando a 160 quilômetros de distância. Até mesmo Hank e DeFago, intimamente ligados com a alma da floresta como eram, provavelmente apurariam suas narinas delicadas em vão. Mas 1 hora mais tarde, quando todos dormiam como mortos, o velho Punk rastejou para fora de seus cobertores e desceu até a margem do lago, como uma sombra, silenciosamente, como apenas os índios conseguem se mover. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. A escuridão espessa tornava a visão de pouco proveito, mas ele possuía outros sentidos que a escuridão não podia suprimir.
Ele escutou, depois farejou o ar. Permaneceu imóvel como um arbusto de cicuta. Após 5 minutos, novamente ele ergueu a cabeça e farejou. E ainda assim se repetiu uma vez mais. Um formigamento nos nervos trespassou seu corpo no momento em que ele sentiu o cheiro daquele ar penetrante. Então, se fundindo com a escuridão de uma maneira que só um nativo ou animal poderia fazer, ele retornou, ainda movendo-se como uma sombra, furtivamente para seu alpendre e para sua cama. Um pouco depois que dormiu, a mudança no vento que ele havia pressentido agitou suavemente o reflexo das estrelas na superfície do lago. Vindo dos distantes cumes das terras além do Lago das 50 Ilhas, na direção que Punk havia observado, passou por sobre o acampamento adormecido, pelo topo das copas das árvores mais altas, com um débil murmurar sussurrante, quase impossível de ser ouvido. Com ele, descendo as trilhas desertas da noite, apesar de muito fraco, até mesmo para os nervos de Punk, passou um cheiro curioso, tênue, estranhamente inquietante, um cheiro de algo incógnito, totalmente desconhecido. O franco-canadense e o nativo, ambos agitaram-se nessa hora, mas nenhum deles acordou. Então, o leve traço daquele cheiro inconfundivelmente estranho partiu e desapareceu entre o corpo de árvores daquelas matas virgens e além. Parte 2. Pela manhã, o acampamento estava organizado antes do sol nascer. Havia nevado um pouco durante a noite e o ar estava cortante. Punk havia feito suas tarefas cedo, pois o cheiro de café e bacon se espalhava por todas as tendas. Todos estavam de bom humor. "O vento mudou!" gritou Hank vigorosamente ao ver Simpson e seu guia carregando a pequena canoa. "Está vindo através do lago. Perfeito para vocês, companheiros. E a neve vai deixar rastros esplêndidos. Se houverem alces frescando por acolá, eles não vão sentir o cheiro de vocês com o vento dessa forma. Boa sorte, Monsieur Defagot." Ele acrescentou ironicamente, pronunciando o nome com sotaque francês dessa vez. "Bonne chance." Defagot retribuiu os desejos de boa sorte, aparentemente no melhor dos humores. O jeito soturno havia desaparecido. Antes das 8 horas, o velho Punk estava sozinho no acampamento. Cathcart e Hank estavam longe na trilha que seguia para o oeste, enquanto que a canoa que levava Defagot e Simpson, carregada com uma barraca de seda e comida para 2 dias, era, neste momento, um pontinho preto no seio do lago, seguindo para o leste. A clareza invernal do ar era evidenciada neste momento por um sol alçado acima das copas das árvores e que resplandecia com o calor exuberante por sobre o lago e a floresta abaixo. Mergulhões voavam rapidamente por através das ondas de espuma que o vento levantava. Eles sacudiam suas cabeças molhadas ao sol e desapareciam de vista astuciosamente em seguida. E a perder de vista erguia-se uma aglomeração interminável de arbustos, desolados em vastidões solitárias e grandiosas, inexploradas pelo homem, que estendiam sua poderosa e ininterrupta relva até as margens congeladas da Baía de Hudson. Simpson, vendo tudo aquilo pela primeira vez enquanto remava a precária canoa, estava encantado pela beleza austera que observava. Seu coração bebeu do sentimento de liberdade dos ermos, assim como seus pulmões beberam do vento fresco e perfumado. Atrás dele, no assento da popa, cantando trechos de suas músicas tradicionais, Defagot comandava a canoa de casca de bétula, com imensa naturalidade, respondendo alegremente a todas as perguntas de seu companheiro. Ambos estavam alegres e bem dispostos. Nessas ocasiões, os homens esquecem as diferenças superficiais e mundanas. Viram seres humanos trabalhando juntos em favor de um ideal comum. Simpson, o empregador, e Defagot, o empregado, nessa atmosfera primitiva eram simplesmente 2 homens, o guia e o guiado. Quem tinha mais conhecimento, claro, assumiu o controle, e o jovem homem caiu instantaneamente em uma posição de quase subserviência.
Ele nem sonhou em discordar quando Defago deixou de lado o senhor e passou a se dirigir a ele como "Diga Simpson", ou "Simpson, chefia", o que aconteceu invariavelmente antes deles chegarem à margem distante, depois de remarem arduamente por 32 quilômetros contra o vento. Ele apenas sorriu e gostou, depois deixou de perceber. Pois esse teólogo aprendiz era jovem de corpo, caráter e pensamento, e, claro, não viajado, e em sua viagem, pela primeira vez em outro país, além de sua pequena Escócia, a grande dimensão das coisas, de alguma forma, o deixou aturdido. Uma coisa ele pensou era ouvir sobre as florestas primitivas, outra, bem diferente, era vê-las. Enquanto que viver nelas e buscar entendimento de suas formas selvagens era uma aprendizagem que nenhum homem sábio poderia ser submetido sem sofrer alguma transformação em seus valores até agora considerados permanentes e sagrados. Simpson sentiu a primeira leve indicação dessa mudança quando segurou o novo rifle 303 nas mãos e olhou seu par de tambores impecáveis e brilhantes. Os 3 dias de viagem por lagos e terra até o acampamento base tinha sido um passo além em todo esse processo. E agora que ele estava prestes a avançar além da borda dos ermos, onde eles estavam acampados, para o coração de uma mata virgem e inabitada, tão grande quanto a própria Europa, a verdadeira natureza da situação tomou conta dele, criando uma mistura de deleite e reverência que apenas sua imaginação era capaz de compreender completamente. Eram ele e Defago contra uma turba, no mínimo contra um titã. O esplendor sombrio dessas florestas remotas e desoladas tomou conta dele, fazendo-o vislumbrar sua própria pequenez. A rigidez do emaranhado florestal, que só pode ser descrita como impiedosa e terrível, surgiu de distantes árvores melancólicas, atravessando o horizonte e revelando-se. Ele entendeu o aviso velado e percebeu seu total desamparo. Apenas Defago, como um ícone de uma civilização distante, onde o homem era o senhor, permaneceu entre ele e uma morte impiedosa pela fome ou exaustão. Era emocionante para ele, portanto, ver Defago retirar a canoa da margem, guardar os remos cuidadosamente embaixo dela, depois começar a marcar os troncos de abetos, deixando um espaço de cada lado em uma trilha praticamente imperceptível, e acrescentando de maneira desatenta um comentário. Ei, Simpson, se algo acontecer comigo, você achará a canoa com certeza por essas marcas. Siga para oeste, seguindo o sol, para chegar no nosso acampamento original de novo, beleza? Era a coisa mais natural do mundo a se dizer, e ele a falou sem nenhuma variação na voz, e ela serviu para expressar as emoções do jovem no momento com uma eloquência que demonstrava a situação de total desamparo do mesmo como uma verdade pura. Ele estava sozinho com Defago em um mundo primitivo, e não havia nada que pudesse fazer sobre isso. A canoa, outro símbolo da civilização humana, agora havia ficado para trás. Aquelas pequenas marcas amarelas nas árvores, feitas com um machado, eram as únicas indicações de seu esconderijo. Enquanto isso, colocando as mochilas nos ombros, cada um carregando seu próprio rifle, eles seguiram a trilha estreita por sobre as pedras e troncos caídos, atravessando meia dúzia de pântanos, contornando diversos lagos que, com suas orlas cobertas de névoa, incrustavam a floresta. E próximo às 5 em ponto, se encontravam no limite da floresta, olhando para frente. Viam uma grande lâmina d'água, dotada de ilhas cobertas de pinheiros de todos os tipos e tamanhos. Lago das 50 ilhas, falou Defago cansado. E o sol já vai enterrando sua velha cabeça careca nela. Complementou numa poesia inconsciente. E imediatamente começaram a armar acampamento para passar a noite. Em poucos minutos, sob aquelas mãos hábeis que nunca executavam um movimento a mais ou a menos, a tenda de seda estava de pé, aconchegante,
as camas de galhos de bálsamo prontas e uma pequena fogueira queimava utilizando o mínimo de madeira. Enquanto isso, o jovem escocês limpou o peixe que eles haviam pescado, deixando um anzol atrás da canoa. Defago, ele supôs, iria, dentro em pouco, dar uma volta nas matas em busca dos alces. Quem sabe encontre um tronco onde eles tenham esfregado e coçado os chifres, disse Defago, já saindo. Ou os pegue se alimentando das últimas folhas de bordo, acrescentou e desapareceu. Sua silhueta desapareceu como uma sombra se fundindo na escuridão, enquanto Simpson percebeu com admiração o quão fácil ele se misturava à floresta. Alguns passos depois, ao que parece, ele não era mais visto. Ainda que houvesse pouca vegetação rasteira, as árvores permaneciam de algum modo separadas, bem espaçadas, e nas clareiras cresciam vidoeiros prateados e bordô, pontiagudos e delgados, em contraste aos imensos troncos de abetos e cicutas. Mas em termos de grandiosidade, os seixos de pedra cinzenta que perpassavam o solo aqui e ali poderiam muito bem ter sido parte de um parque no velho continente. Com um pouco de esforço, alguém poderia ver ali a mão do homem. Um pouco para a direita, entretanto, começava a grande área queimada, com quilômetros de extensão, mostrando sua real característica. Brûlée, como é chamada, onde as queimadas do ano anterior arderam por semanas, e os tocos enegrecidos estendiam-se lúgubres e feios, despidos de ramos, como palitos de fósforos gigantes, presos no solo, selvagem e desolado além das palavras. O odor de carvão e cinzas molhadas ainda pairava fracamente. O crepúsculo chegou subitamente. As clareiras escureceram, o crepitar do fogo e barulho das ondinhas na orla rochosa do lago eram os únicos sons audíveis. O vento havia cessado com o pôr do sol, e em toda aquela vastidão de galhos nada se mexia. Parecia que a qualquer instante os deuses da floresta, que são adorados no silêncio e na solidão, poderiam estender suas formidáveis e poderosas silhuetas por entre as árvores. Na frente, através de umbrais colunados por enormes troncos, ficava a extensão do Lago das 50 Ilhas, um lago em forma de lua crescente, medindo algo em torno de 24 quilômetros de ponta a ponta, e algo em torno de 5 milhas de largura até o acampamento base. O céu de tons rosa e amarelo alaranjado, mais limpo que qualquer céu que Simpson conhecera, ainda derramava uma iluminação pálida por sobre as ondas, onde as ilhas, uma centena certamente, mais de 50, flutuavam como barcos mágicos de uma frota encantada. Guarnecidas com pinheiros, cujos picos apontavam delicadamente para o céu, quase pareciam subir conforme a luz desaparecia, prestes a levantar âncora e navegar para os caminhos do paraíso em vez de permanecer no seu lago nativo e desolado. E listras de nuvens coloridas, como que ostentando bandeirolas, sinalizavam sua partida para as estrelas. A beleza do cenário era extraordinariamente inspiradora. Simpson assou o peixe queimando os dedos de lambuja nos seus esforços para saboreá-lo ao mesmo tempo em que cuidava da frigideira e do fogo. Contudo, pairando no fundo de sua mente estava aquele outro aspecto dos ermos, a indiferença perante a vida humana, o impiedoso senso de desolação que não se importa com o homem. O sentimento de profunda solidão aumentou, agora que até mesmo Defago havia partido. Foi quando ele olhou ao redor em busca do companheiro, apurou os ouvidos e ouviu os seus passos retornando. Havia um sentimento de prazer na situação, ainda que misturado com um senso de alerta. E instintivamente seus pensamentos se agitavam. Eu poderia... o que eu deveria... se algo acontecesse e ele não tivesse voltado? Eles aproveitaram sua merecida ceia, comendo quantidades enormes de peixe e bebendo chá puro, forte o bastante para matar homens que não tivessem percorrido 48 quilômetros de caminho difícil, sem comer nada no percurso. Terminaram, fumaram e contaram histórias ao redor da fogueira.
Riram, esticando as pernas e discutindo planos para o amanhã. Defago estava com um humor excelente, apesar de desapontado por não ter encontrado sinais dos alces. Entretanto, estava escuro e ele não havia ido longe. O brûlé, isto é, a área incendiada, também havia sido péssima. Suas roupas e mãos estavam manchadas de carvão. Simpson, o observando, tomou consciência novamente, de maneira vívida, da situação em que se encontravam, sozinhos naquela região selvagem. Defago, disse Simpson passado algum tempo, essas matas, você sabe, são um pouco grandes demais para que alguém se sinta em casa. Se sinta confortável, digo... Ele simplesmente deu vazão ao sentimento do momento. Porém, não estava preparado para a seriedade, até mesmo solenidade, com que o guia aceitou sua fala. Você acertou em cheio, patrão Simpson, ele respondeu, encarando com seus olhos marrons. E essa é a verdade, com certeza. Elas não se acabam nunca. Depois falou baixo para si próprio. Muitos descobriram isso e perderam-se ladeira abaixo. Mas a seriedade do guia não foi do agrado do outro. Era um pouco sugestiva demais para a situação e o cenário em que se encontravam. Ele já estava arrependido de ter tocado no assunto. Lembrou-se subitamente de que uma vez seu tio contou que às vezes alguns homens são atingidos por uma febre dos ermos, capturados e seduzidos pelas vastidões inabitadas de maneira tão forte que seguiam meio que fascinados, meio que iludidos, em direção à morte. Simpson teve uma nítida impressão que seu companheiro tinha algo comum com esse grupo estranho de homens. Decidiu então levar a conversa para outros tópicos, falando de Hank e do doutor, por exemplo, e a rivalidade natural entre os dois para ver quem acharia primeiro alguma pista dos alces. Se eles desceram por oeste, observou Defago descuidadamente, tem 96 quilômetros entre nós agora, com o velho Punk no meio do caminho, se empanturrando de peixe e café. Eles riram juntos da cena, mas a citação casual àqueles 96 quilômetros fez Simpson novamente perceber a prodigiosa dimensão da terra onde eles estavam caçando. 96 quilômetros era um pequeno passo, apenas um pequeno passo frente à escala daquele lugar. Histórias de caçadores perdidos começavam a aparecer em sua memória. O fascínio misterioso desses andarilhos, vagando, seduzidos pela beleza das grandes florestas, afetou sua alma de uma forma muito real para que fosse agradável. Ele cogitou vagamente se não era o humor de seu companheiro que fazia surgir a ideia com tanta persistência. Cante-nos uma canção, Defago, se não estiver muito cansado, pediu Simpson. Uma dessas velhas canções de voyageur que você cantou na outra noite. Ele passou sua bolsinha de fumo para a guia e depois colocou um pouco de seu próprio cachimbo, enquanto o canadense, nada relutante, soltou sua voz suave através do lago em uma dessas cantigas meio melancólicas com as quais os lenhadores e caçadores aliviam o fardo de seus trabalhos. Havia algo de atraente e romântico nela, algo que lembrava os tempos dos antigos pioneiros, quando os índios e as matas eram um só, com muitas batalhas e o velho continente ainda mais distante do que hoje. O som viajou agradavelmente por sobre a água, mas a floresta por trás deles parecia sorvê-lo de uma golada só, uma vez que não o deixava ecoar nem ressoar. Por volta do terceiro verso, Simpson percebeu algo incomum. Alguma coisa, subitamente, o trouxe de volta de seus devaneios. Uma estranha mudança havia afetado a voz de seu companheiro. Antes mesmo de saber do que se tratava, um mal-estar percorreu seu ser, e olhando em volta rápido, viu que Defago, apesar de continuar cantando, olhava por sobre ele em direção às matas, como se tivesse visto ou ouvido alguma coisa. Sua voz foi ficando fraca, silenciando, e então cessou por completo. No mesmo instante, com um movimento extremamente rápido, ele se pôs de pé e avançou, cheirando o ar. Como um cão farejador, ele aspirou o ar pelas narinas em inspirações rápidas e fortes,
virando-se para todas as direções e finalmente apontando para a margem do lago a leste. Foi algo desagradavelmente estimulante e ao mesmo tempo singularmente dramático. O coração de Simpson agitou-se em desaprovação enquanto ele assistia à cena. "Por Deus, homem, você me deu um susto!" ele exclamou de pé ao lado de Defago e olhando por sobre os ombros dele para o mar de escuridão. "O que houve? Você está com medo?" E mesmo antes de perguntar qualquer coisa, ele sabia que era inútil. Qualquer um, com um par de olhos na cabeça, podia ver que o canadense havia ficado completamente branco. Nem mesmo as marcas de sol na pele ou o brilho da fogueira poderiam esconder isso. O estudante sentiu os joelhos bambos e começou a tremer. "O que houve?" perguntou novamente. "Você farejou os alces? Ou algo estranho, ou algo errado?" disse baixando a voz instintivamente. A floresta se fechava ao redor deles com suas muralhas circulares. O tronco de árvore mais próximo brilhava como bronze à luz da fogueira. Além daquela escuridão, e até onde se podia saber, um silêncio sepulcral. Logo atrás deles, uma brisa levantou uma única folha, como se a examinasse. Depois, gentilmente a colocou no chão, sem mexer nas outras folhagens, como se 1.000.000 de coincidências tivessem se combinado para promover esse simples efeito visual. Outra existência vibrou em volta deles e se foi. Defago virou-se abruptamente. O tom vívido de sua pele havia se tornado uma mancha pálida. "Eu nunca disse que escutei ou cheirei coisa nenhuma", ele disse devagar e enfaticamente, numa voz estranha e alterada, que passava de alguma forma um tom de desafio. "Eu estava só dando uma olhada pelos arredores. Por assim dizer, é sempre errado você ser muito precipitado com as perguntas." Ele complementou repentinamente, num esforço óbvio sem seu tom de voz natural. "Você pegou os fósforos, chefe Simpson?" E acendeu o cachimbo que já tinha enchido pela metade logo antes de começar a cantar. Sem falar mais nada, eles se sentaram novamente perto do fogo. Defago mudou de lado para poder encarar a direção de onde o vento havia vindo. Até mesmo um aventureiro iniciante poderia perceber isso. Ele havia mudado de lugar para ouvir e cheirar qualquer coisa que pudesse ser ouvida ou cheirada. E agora que ele estava virado para o lago, de costas para as árvores, era evidente que tal sinal, tão estranho e repentino, mesmo para seus nervos maravilhosamente treinados, não havia vindo da floresta. "Acho que agora não quero cantar mais nada", disse, explicando logo o motivo. "Aquela canção meio que traz memórias incômodas. Eu nunca devia ter começado a cantá-la. Ela me deixa no mundo da lua, entende?" Claramente ele ainda lutava contra uma emoção profunda, comovente, e queria se desculpar aos olhos do outro, já que a explicação dada era apenas uma parte da verdade. Uma mentira em essência, e ele sabia perfeitamente que Simpson não havia sido enganado por ela. Pois nada poderia explicar o terror vívido que se abatera sobre sua face enquanto farejava o ar. E nada, nenhuma fogueira ou conversa fiada poderia fazer com que o acampamento voltasse a ser como antes. A sombra de um terror desconhecido, despida, embora inimaginável, que havia transparecido por um segundo no rosto e gestos do guia, tinha falado por si própria, de maneira vaga e, portanto, mais poderosa a seu companheiro. Os visíveis esforços do guia em dissimular a verdade apenas pioravam as coisas. Além disso, para preocupar mais ainda o jovem, estava a dificuldade, aliás, a impossibilidade que ele sentia de fazer umas perguntas, e também o completo desconhecimento da causa do horror. Índios, animais selvagens, queimadas, todos esses ele tinha certeza estavam fora de questão. Sua imaginação buscou vigorosamente compreender, em vão. Contudo, de uma forma ou de outra, depois de um bom tempo fumando, se aquecendo perto da fogueira, a sombra que tinha tão repentinamente invadido o pacífico acampamento começou a partir. Talvez os esforços de Defago com o retorno de sua postura normal e calma
tenham conseguido isso. Talvez Simpson tivesse mesmo exagerado demais, ou possivelmente o ar fresco dos ermos possuísse poderes curativos. Qualquer que fosse a causa, o sentimento de terror imediato parecia ter desaparecido tão misteriosamente como surgiu, pois nada aconteceu que o incitasse. Simpson começou a sentir que havia se deixado levar por um temor irracional, tal qual uma criança. Ele abandonou o medo, em parte devido a uma euforia inconsciente que a paisagem imensa e selvagem causava em seu sangue, em parte pelo fascínio causado pela solidão e em parte também pelo cansaço. Aquela palidez no rosto do guia foi, sem dúvida, singularmente difícil de explicar. Ainda assim, pode ter sido algum efeito do brilho do fogo ou fruto de sua imaginação. Ele se deu o benefício da dúvida, afinal, era escocês. Quando um sentimento meio estranho como esse desaparece, a mente sempre encontra uma dúzia de formas para explicar as causas. Simpson acendeu um último cachimbo e tentou rir para si mesmo. Teria uma história e tanto para contar ao voltar para sua casa na Escócia. O que ele não percebeu foi que seu riso era um sinal que o terror ainda espreitava sua alma, que de fato era apenas um dos sinais clássicos pelos quais um homem, terrivelmente assustado, tenta persuadir-se de que não está tão assustado assim. Defagel, entretanto, ouviu aquele riso baixo e o encarou surpreso. Os dois homens ficaram lado a lado e juntos chutaram as brasas da fogueira antes de se deitarem. Eram 10 horas, tarde para caçadores ainda estarem acordados. O que está perturbando vós-me-sê? Perguntou Defagel no seu tom de voz normal, ainda que formalmente. Eu estava pensando nas nossas arvorezinhas em casa, bem naquela hora, balbuciou Simpson, voltando assustado ao pensamento que realmente havia dominado sua mente. E comparando-as com tudo isso, disse, levantando os braços para indicar as matas. Uma pausa se seguiu, na qual nenhum deles falou qualquer coisa. De todo modo, eu não riria disso se eu fosse você, falou Defagel, olhando por cima dos ombros de Simpson em direção às sombras. Há lugares ali que nunca serão vistos por ninguém, e ninguém sabe o que vive lá. Muito grande, muito distante? Perguntou o jovem, pois a insinuação na postura do guia era vasta e terrível. Defagel apenas assentiu. Seu semblante era sombrio. Ele também sentia-se inquieto. O jovem entendeu que em um interior desse tamanho poderia muito bem haver matas profundas que nunca, em tempo algum do mundo, seriam conhecidas ou pisadas. O pensamento não era exatamente do tipo que ele acolhia de bom grado. Então, em voz alta e alegremente, ele sugeriu que era hora de irem dormir. Mas o guia se demorava, ajustando a fogueira, arrumava as pedras sem motivo algum e fazia várias coisas que não tinham necessidade de serem feitas. Evidentemente, havia algo que ele queria dizer, mas encontrava dificuldade para quebrar o gelo. Diga, Simpson, chefia, ele começou subitamente, enquanto a última chuva de faíscas subia no ar. Você não está sentindo nenhum cheiro, tá? Quero dizer, nenhum específico. A pergunta comum, Simpson percebeu, escondia uma preocupação terrível em suas entrelinhas. Um calafrio percorreu sua espinha. Nada além de madeira queimando, ele respondeu firmemente, chutando novamente as brasas. O som de seus próprios pés o assustou. E durante toda a noite você não sentiu nenhum odor? Persistiu o guia, o encarando através da escuridão. Nada extraordinário e diferente de tudo que tivesse cheirado antes? Não, nada mesmo, respondeu agressivamente, meio enraivecido. O rosto de Defagel iluminou-se. Isso é bom, ele exclamou, claramente aliviado. É bom ouvir isso. Você sentiu? Simpson devolveu a pergunta rispidamente, se arrependendo no mesmo instante. O canadense se aproximou na escuridão, balançando a cabeça. Acho que não, disse sem muita convicção. Deve ter sido aquela canção que provocou isso.
É a música cantada em acampamentos de madeireiros e outros lugares esquecidos, quando estão com medo que o vendigo esteja nas proximidades, passando ao redor. E o que vem a ser vendigo? Simpson perguntou rapidamente, irritado novamente por não conseguir impedir um súbito calafrio nos nervos, pois sabia que estava perto de descobrir a causa dos temores do guia. Mesmo assim, uma curiosidade impetuosa superou sua razão e seu medo. Defagal virou-se rapidamente e olhou para ele como se estivesse prestes a gritar. Seus olhos brilharam, mas sua boca permaneceu entreaberta. Apesar disso, tudo que ele disse, ou melhor, praticamente sussurrou com a voz extremamente baixa, foi: Não é nada. Coisa nenhuma. Apenas uma crença de bêbados barulhentos que imaginam um tipo de bicho grande que vive nos ermos. Ele virou a cabeça para o norte. Rápido como um relâmpago nas trilhas, maior que qualquer coisa nas matas, e dizem não ter uma aparência muito boa de se ver. É isso. Uma superstição rústica? Falou Simpson, indo apressadamente em direção à tenda para se desvencilhar da mão do guia que havia segurado seu braço. Venha logo, apresse-se pelo amor de Deus e acenda o lampião. É hora de irmos para a cama e dormir, se quisermos levantar com o sol amanhã. O guia foi rápido. Estou indo, respondeu da escuridão. Estou indo. E depois de um instante ele apareceu com o lampião e o pendurou em um prego no poste de frente à tenda. As sombras de uma centena de árvores mudaram de lugar rapidamente na hora em que ele fez isso. E quando ele cambaleou pela porta, mergulhando rapidamente para dentro, toda a tenda tremeu, como que atingida por uma rajada de vento. Os dois homens deitaram-se, sem se despir, nas macias camas de folhas de bálsamo, cuidadosamente preparadas. Dentro estava quente e aconchegante, mas fora o mundo de árvores amontoadas se fechava ao redor deles, combinando suas milhares de sombras e sufocando a pequena tenda que permanecia como uma pequenina concha branca, encarando uma floresta do tamanho de um vasto oceano. Entre as duas figuras solitárias, entretanto, perpassava uma outra sombra, que não era uma sombra da noite. Era a sombra causada pelo estranho medo, nunca inteiramente exorcizado, que havia tomado Defagal subitamente enquanto ele cantava. E Simpson, deitado, observando a escuridão pela fresta da aba da tenda, pronto para mergulhar na doce fragrância do mundo do sono, conheceu pela primeira vez aquela ímpar e profunda quietude da floresta, quando o vento não bate, e quando a noite tem peso e forma que invadem a alma, cobrindo-a como um véu. E então o sono o atingiu.